Vocês lembram que num vídeo anterior eu compartilhei com vocês sobre os meus projetos de Halloween? Também fiz a encomenda dos novos projetos de Halloween e eu falei bastante sobre a Solder Mask roxa. E eu mostrei esse projetinho aqui pra vocês naquele vídeo. E eu comentei, né, que esse daqui foi o meu pior projeto de hardware até agora. Não pela estética, não pelo design, mas eu consegui errar eletrônica aqui num nível assim... master, nem eu sei como que eu consegui fazer tantos erros. Esse projeto aqui, ele não funcionou, ele tá com muito erro de circuito eletrônico mesmo, então tem muita coisa pra corrigir, só que eu tava muito querendo tentar fazer uma correção que ficasse legal, assim, que eu conseguisse fazer uma correçãozinha na bancada e conseguisse usar ele pelo menos algumas unidades. Eu imagino que a parte de trás, né, o bóron da placa vai ficar feinho, vai ficar gambiarrento, mas eu queria conseguir usar esse projeto porque eu queria pelo menos botar uma unidade dele, ó, ali no cenário, que eu acho que ele é super legal. Então se eu conseguir a ponto de conseguir deixar ele ali, nem que eu precise depois talvez fazer um casezinho em 3D para guardar ele, para proteger essa eletrônica esquisita aqui de trás, não teria problema para mim. Então hoje a gente vai ver o que a gente pode fazer para conseguir aproveitar esse projeto, já que, olha só, eu tenho pelo menos mais umas 6 unidades desse projeto, tirando a unidade que eu tentei soldar e não consegui. Então nós temos aí umas 6 plaquinhas. Se eu conseguir fazer alguma coisa com isso, eu acho que vai ser legal aí pra gente também não ter um hardware parado. Essa plaquinha aqui, ela foi fabricada na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício, e a maior parte dos meus projetos de placas de circuito impresso até hoje foram fabricadas na PCBWay. A PCBWay, no mês de setembro, tá com uma promoção super especial para a Solder Mask roxa. Já compartilhei isso no último vídeo com vocês, porque eu não quero que vocês percam essa promoção. O que tá acontecendo? Normalmente a Solder Mask é um acabamento mais caro, eu paguei bem caro nessas plaquinhas aqui e elas não funcionaram, imagina a minha frustração. E agora, durante o mês de setembro, a Solder Mask roxa vai estar pelo mesmo preço aí das Solder Masks convencionais, preta ou branca. Isso significa que você consegue fazer um lote de 10 unidades da sua placa de circuito impresso por apenas $5, independente se a sua placa vai ser preta, branca, verde ou roxa. Então aproveita aí essa promoção, eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Com esse link você ganha $5 para sua primeira compra. Então, agora bora pra bancada pra gente ver o que a gente vai conseguir fazer com esse projeto. Tomara que pelo menos uma versãozinha mais ou menos funcional funcione aí pra eu conseguir usar essa placa, porque ela tá parada aqui já há bastante tempo e ela é muito bonita. Olha os detalhes aqui, ó. Tá vendo? Ah, essa partezinha aqui da placa é porque eu botei um botão touch, tá? Então eu tenho o componente ali que faz com que eu consiga transformar uma parte da minha placa de circuito impresso em touch. E isso aqui eu já tinha utilizado em outros 2 projetos. Essa parte aqui funciona, tá? O que não tá funcionando são algumas trilhas que eu acabei esquecendo, principalmente do GND, que não chega energia nos LEDs. Então vamos ver o que a gente vai poder fazer para melhorar isso aqui. Vamos para a bancada, vamos começar a organizar aqui. Essa daqui é a PCB. Eu vou usar esse suporte aqui, que tá me ajudando bastante. Esse suporte aqui ele é bem legal, gente, ó. Eu consigo abrir aqui, posicionar a PCB, e daí eu dou uma apertadinha aqui, ó. Fecho aqui, e ele fica preso. Eu consigo tirar ela se eu puxar, tá vendo que tem uma molinha, e eu consigo girar ela. Isso aqui é a minha parte favorita. Então a gente vai trabalhar bastante na parte do bóron dessa placa, né? E vamos também precisar de um multímetro para ir ajustando as trilhas que não foram realizadas. Sabe qual foi o maior problema desse projeto? Eu esqueci de de fazer algumas ligações, porque eu construí um plano de terra, que se eu não me engano, foi um plano de terra aqui, que daí depois eu passei as trilhas quebrando esse plano de terra, porque o design feito aqui, a distância, a posição dos componentes acabou que não deixou com que o plano de terra chegasse em todos os componentes. Eu não percebi isso. E aí, bem amador, né? Podia ter ali rodado um teste antes, mas enfim, na época eu não sabia que dava pra fazer tudo isso. Na época acabou passando, né? Então, eu vou começar aqui vendo certinho e marcando os pontos que não estão recebendo GND na placa. E depois eu vou tentar ver como que eu vou fazer essa ligação. Eu também já vi que os LEDs que eu usei para esse projeto aqui, eles ficaram muito fraquinhos, assim. Eu não gostei do jeito que ficou, porque essa placa, ela tem uma área dela aqui, porque a ideia, ó, vou até pegar outra unidade aqui para mostrar.
A ideia é que você consiga ligar a placa e que o brilho dos LEDs da parte do bottom apareça na parte do top, aqui nos olhinhos, tá vendo? Só que depois de um tempo eu aprendi que para fazer este acabamento aqui, o melhor seria fazer a placa com a espessura de 1 milímetro. Então, quando você vai encomendar a sua placa lá na PCBWay, você tem as opções 1.6, 1.2, 1, 0.8. Então, o ideal seria 1 ou 0.8, porque a placa fica mais fininha, fica menos ali fibra de vidro entre as camadas e daí a luminosidade passa com mais facilidade e fica um acabamento muito mais bonito. Mas nessa época que eu não sabia disso, eu não sabia nem que não custava nada diminuir a espessura da minha placa, por exemplo. Então foi um projeto que carregou aí várias inexperiências, né? Vamos lá, vamos rodar um testezinho aqui de continuidade. Aqui encontrei. Na verdade o erro tá na parte de acionamento. Eu achei que era o GND que tava com problema, mas não é. O sinal do meu botão aqui, porque eu tenho um botão touch aqui nessa PCB, olha só, tá vendo? Ó? O sinal dele chega em um dos LEDs e não chega no outro. Então ele tá chegando em só uma parte da placa e é realmente porque depois o plano ali, ele acabou cortando a ligação. Deixa eu ver se era só isso. Eu acho que é isso aí mesmo. Ok. Então vamos lá. Será qual modelo de LED eu posso usar? Ou será que eu conseguiria colocar um resistor menor no LED que eu tenho aqui para deixar ele mais brilhoso? Deixa eu dar uma olhadinha no que eu tenho por aqui. Os LEDs que eu tenho aqui, eu acho que talvez um que vai ficar legal seja esse vermelho aqui. Eu tenho os LEDs que são a visualização que eu previ para essa placa, né? Que são esses aqui, Side View LED, tá vendo? Mas eu achei que ele ficou com um brilho muito fraquinho aqui, quase não apareceu. Então eu tava pensando aqui se eu não troco por um LED vermelho e soldo ele ao contrário aqui, propositalmente, para ele ficar em contato com a fibra. Tô pensando em fazer isso. Eu já fiz uma outra versão, ó, que eu soldei esse tipo de LED aqui, que é um LED maiorzinho, né? LED 50-50, mas não achei que ficou muito bonito. Eu não sei nem se tá funcionando esse aqui. Deixa eu ver se é a bateria o problema. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vou tirar a bateria aqui dos meus brincos. Vamos ver se ele liga. Acho que esse aqui vai ligar, ó. Tá vendo? Eu achei que ficou ainda fraquinho, é porque esse LED aqui precisa de uma tensão muito maior, né? Então 3 volts aqui realmente ele fica bem fraquinho, até porque esse aqui ele não é um LED de visualização, ele é um LED de iluminação. E esses outros aqui, pequenininhos, eles são LEDs de visualização. Então botar um LED de iluminação com uma bateria que suporta só um de visualização, ele vai ficar meio sem graça mesmo, não vai aparecer muito. Agora a escolha do LED vermelho aqui é um pouco porque o LED vermelho é o que vai me dar melhor brilho com menos energia, né? Então seria por isso, assim. Então acho que eu vou fazer esse teste. Vamos colocar os LEDs vermelhos aqui. Nesse projeto eu tenho, além dos LEDs, eu tenho os resistores. Eu tenho um capacitor, um transistor e um resistor que são desse circuito aqui, ó. Desse 6zinho pequenininho aqui, que ele é o responsável pelo sensor de toque capacitivo. Então, usando esse componente junto com um capacitor e um resistor aqui, eu consigo transformar uma área da PCB em uma área que vai funcionar como um botão. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a solda de tudo e depois a gente vai realizar as correções. Eu acho mais fácil assim. Porque se a gente começar a fazer os fiozinhos de gambiarra agora, que depois eles vão acabar soltando quando começar a fazer a solda. O processo de solda aqui, ele vai ser o mesmo que a gente usa sempre. Passar o stan em pasta, posicionar os componentes eletrônicos, depois vir com o soprador térmico aqui em 350 graus, menor velocidade de ar possível, soldando cada componente. Dá pra ver que a parte do conector de bateria aqui, eu vou deixar para fazer por último. E os LEDs também, porque eles vão ser soldados ao contrário. É muito legal, porque primeiro o estanho em pasta, ele parece que derrete e depois ele se junta, né? É muito satisfatório observar esse processo, porque parece que vai dar errado e não dá. Vocês estão vendo aqui que alguns componentes acabaram ficando de lado aqui, ó, tô vendo saindo do lugar na hora de fazer a solda. Esse é um fenômeno que acontece muito por conta da quantidade de estanho passado. Vocês viram que eu não usei stencil para fazer essa solda, então provavelmente eu acabei colocando uma quantidade
a mais de estanho do que o suficiente. Aí isso pode acontecer, o componente pode acabar tombando. Isso tem até um nome técnico assim para falar sobre esse fenômeno, porque quando a placa é soldada em grandes quantidades, em forno e coisas assim, você tem que tomar muito cuidado para não precisar fazer muito retrabalho nos componentes depois do processo de solda completo. No caso aqui eu estou fazendo uma solda de uma unidade só manualmente, então fica fácil, né, de resolver esse problema, mas um ambiente um pouco mais industrial, né, isso acaba não sendo tão fácil de resolver assim. Bom, agora a gente tem aqui o pad de bateria e eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou aquecer um dos pads. Então a gente vai aquecer esse aqui, que é o pad interno. Vou posicionar aqui propriamente. Adicionando calor ali pra gente. O ruim desse encapsulamento ser todo de plástico, ele acaba queimando um pouco. E encapsulamento, se não tomar cuidado. Esse conector de bateria ele é bem chatinho de manipular. Esse foi um outro erro também desse projeto. Eu nunca mais usei em nenhum projeto esse conector de bateria aqui, porque eu acho ele muito chato de soldar. Muito mesmo. Eu sempre acabo tendo que fazer uma nova correção aqui, ó, adicionando mais estanho, agora vindo com um ferro de solda. Já falei várias coisas que eu mudaria nesse projeto e a gente ainda nem chegou no real problema, né? Nos problemas que são, assim, de construção de projeto mesmo. Ainda só problemas de seleção de componentes eletrônicos. Então, como é chato fazer solda desse aqui, tá vendo? Eu sempre acho que ele fica com um acabamento muito feio aqui dentro. Agora, vamos para os LEDs. Como que eu vou fazer? Bom, a ideia aqui é soldar os LEDs assim, ó, de cabeça para baixo, mais ou menos nessa posição, tá vendo? Para me ajudar nesse processo, eu vou usar um pouquinho de fluxo pastoso, tá vendo? Ele já vai me ajudar a deixar o LED aqui no lugar. Ele fica pegajoso aqui, ele vai me ajudar a fazer a solda também, né? Mas ele já vai me ajudar a posicionar os LEDs aqui. Vamos lá. O GND do LED fica pra cima. Fica assim. Deixa eu ver. Cadê meu multímetro de novo? Tentando identificar aqui numa placa crua as ligações. Som. Então o LED vai ficar assim. Com o GND pra cá. E esse outro lado ele fica ao contrário. Ele fica assim. Desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo que o fluxo já me ajuda a prender tudo ali. Agora a parte interna a mesma coisa. Tá vendo que eu tô trazendo o LED aqui um pouquinho mais pra dentro? Isso que já é pra me ajudar a deixar ele em mais contato ali com a fibra, né? Agora o que eu vou fazer? Ó, pra realizar essa solda com a ponta do ferro de solda bem limpa. Vou começar adicionando o estanho aqui. Estanho aqui. E agora, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar posicionar o meu LED aqui. Mas deixar ele propositalmente um pouquinho afastado, tá vendo? Gente, que trabalhinho. Aí, conseguiu dos lados. Ficou meio tortinho. Ai! Esse processo é bem difícil, nossa. E o LED fica girando. O ruim é que assim, eu não posso deixar o meu LED por muito tempo com o ferro de solda em contato. Olha só, eu coloquei ele assim, virado para a lateral e eu acho que vai ser melhor. Eu acho que de cabeça para baixo eu não vou conseguir muito bem. Mas assim, ó, eu acho que ele vai ficar bom, porque ele ainda fica viradinho ali. Vamos ver se é próximo. É assim, acaba que fica bem mais fácil. Se você faz a solda aí de LEDs e normalmente assim, acaba assistindo vídeos na internet, assim, quando você olha minhas soldas e pensa assim, poxa, toda vez que eu vou fazer a solda de LED, eu queimo o LED. Por que o dessa pessoa na internet não está queimando? É porque depende muito para onde você está direcionando o calor com o seu ferro de solda. Tá vendo que em todo momento eu tento manter sempre a ponteira do ferro de solda no pad do componente e nunca no componente? A ideia é minimizar o máximo o contato do componente
diretamente com o calor. Então, quanto menos calor eu colocar ali no meu LED, melhor. Eu sempre tenho que deixar quem vai levar o calor ali, o próprio estanho e o calor que eu tô depositando ali no pad do componente. Olha, acho que tem um bom potencial disso aqui funcionar muito bem, sabia? Agora observando aqui como esses LEDs ficaram. O LED de visualização, normalmente ele tem um brilho bem intenso. Eu coloquei um resistor de só 50 ohms aqui pra eles. Então, eu tô achando que o negócio vai ficar bom. Ok. LEDs soldados. Antes de a gente passar para a próxima etapa de fazer correções, vamos ver o que tá acontecendo aqui. O que a gente precisa de correções. Então, eu vou botar aqui a bateria e vamos tentar ligar aqui. Dá pra ver que nada acontece, literalmente, né? Nada acontece, nenhum LED acende. Então, eu vou realizar a primeira correção aqui. Eu esperava que pelo menos um LED fosse acender, tá? Então, eu vou tentar até com uma outra bateria aqui também. Eu achei que esse LED aqui talvez ia conectar também, mas pode ser que a conexão que não está sendo realizada, ela acabou interferindo aí em vários pontos da placa, né? Vamos lá, então. A primeira correção é fazer a ligação desse ponto aqui com esse ponto ali em cima. Para fazer esse tipo de correção, ó, eu gosto de usar um resistor, aí eu corto os padzinhos dele, ó, assim, aqui e aqui. E agora eu consigo um conector muito bom para fazer essa ligação. Que estranho, né? Nada tá acontecendo. Nossa, eu vou fazer um teste aqui. Eu descobri que os LEDs estão ao contrário. Mas, ó, colocando a bateria aqui, ó, e ligando e desligando, já dá pra ver que ele vai ficar bem forte o LED, ó. Tá vendo? Isso é só um LED ligado. Então, acho que temos uma versão que realmente vai funcionar aqui. Vou trocar todos os LEDs agora de lugar. A última correção que eu tenho que fazer nessa placa é fazer ligação entre esses dois pontos aqui, porque também não foi realizada a conexão para essas trilhas. Então, vou corrigir esse erro aí também. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Aí, agora sim. Ele tá aqui a bateria. Ai, ficou uma gracinha, achei que ficou bom, ó. Olha como ficou bonitinho. Aí eu consigo ligar e desligar aqui. Eita! Parou de funcionar. Ah, tá. Essa conexão tá dando um mau contato aqui, será? Ah, deu. Bom, é isso aí. Olha que bonitinho que ficou. Acho que ele tá dando um pouquinho de mau contato ainda. Aí, foi. Agora sim, funcionando. E aí, o que achou dessa correção? Deixa eu fazer um resgate aí de todos os erros. Só para você ver a quantidade de erros que eu consegui cometer num projeto simples, mas por ser um dos meus primeiros projetos de hardware. Vamos lá. Marcação, designação aqui do pad de bateria. Isso aqui tá ao contrário. Então, essa parte aqui seria o positivo e eu marquei como negativo aqui na placa a referência. Eu acabei, por conta da forma com que eu construí as ligações, eu acabei quebrando essa ligação aqui, dessa trilha. Essa ligação aqui não foi realizada. E eu acho que foi isso. Acho que foi isso. 1, 2, 3 erros aí no primeiro projeto de hardware. Ah, não, tem mais um, né? Eu tinha falado pra vocês, eu não escolheria esse pad de bateria, então 4. E o quinto erro é sobre a espessura da placa, né? Eu deixaria ela mais fina, eu tinha falado isso pra vocês antes. Então, esses foram os erros aí que eu cometi e que em próximos projetos, né, eu não cometi mais esses mesmos erros. E aí, me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhando um pouquinho mais sobre erros, fragilidades dos projetos, se vocês conseguem aprender com esses erros também, tomar um pouquinho mais de atenção aí, ou refazer ou rever alguma questão aí do seu projeto antes de desenvolver por assistir um vídeo meu por aqui contando sobre erros. Mas essa aqui também é uma ideia bem legal de como você consegue fazer o conserto da placa, né? Não é porque
você, às vezes, cometer algum tipo de erro de hardware que você não consegue fazer a correção. Na verdade, se você abrir vários produtos, você vai notar que existem gambiarrinhas muito parecidas com essas que eu fiz aqui hoje em produtos originais, oficiais, fabricados. Então, também te convido a dar uma olhadinha em produtos que você tem por aí para ver se você não encontra aí errinhos sendo resolvidos exatamente dessa forma. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Outras dúvidas e curiosidades é só deixar aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal também, porque se você chegou aqui nesse vídeo, significa que de alguma forma aí eu consegui cativar a sua atenção. Aqui nesse canal tem muitos vídeos de desenvolvimento de projetos, tanto eletrônicos quanto projetos com Arduino, que envolvem hardware e que envolvem software. Então você é muito bem-vindo na nossa comunidade, participe do nosso grupo do Discord e também das lives que acontecem todas as segundas, terças, quintas e sextas aqui nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!